Fala galerinha, olha Thiago aqui na área. Vamos embora para a gente poder fechar os compostos e as ligações químicas. Então hoje nós vamos ver a formação do composto covalente. Vamos aprender um pouquinho sobre a estrutura de Lewis e tirar as dúvidas de vocês sobre essa parte da formação do composto covalente, tá bom? Então vamos comigo aqui, acompanha que essa aula tá maravilhosa. Olha só, pessoal, primeira coisa de tudo que eu preciso saber é que a ligação covalente ela pode se apresentar de três formas, tá? Ela pode ser uma ligação do tipo simples, ela pode ser uma ligação do tipo dupla, ou ela pode ser uma ligação do tipo tripla, triplas ligações. Qual é a diferença? A ligação simples ela é representada por um tracinho, assim, ó, por um tracinho. E esse tracinho, nas suas extremidades, eles compartilham dois elétrons, tá? Como vai aparecer para vocês aqui agora. Por exemplo, o cloro, tá? Eu tenho aqui uma ligação entre dois cloros. Esse aqui é o composto Cl2. E aqui está mostrando para vocês o que? A camada de valência, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo para a gente entender melhor isso aqui. Só que você percebe que aqui entre os dois cloros eu tenho uma ligação e essa ligação está compartilhando dois elétrons. E se a gente contar bem direitinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, compartilhando 7 e 8. Esse cloro está estável porque o seu octeto está completo com 8 elétrons. Esse cloro também, tá? Então, uma ligação simples é aquela que compartilham dois elétrons, ok? Já uma ligação dupla, pessoal, eu vou estar compartilhando 4 elétrons. De que maneira? Olha só como é a molécula do gás O2. Aqui a gente tem a estrutura de Lewis, que daqui a pouco a gente vai ver melhor. E aí, no final das contas, a ligação dupla vai ser representada assim, ó, com dois tracinhos, tá bom? Por que com dois tracinhos? Porque elas compartilham 4 elétrons, ó, 1, 2, 3, 4. Se a gente for fazer a contagem da mesma forma, os oxigênios, eles estão todos estáveis, ok, pessoal? Então, essa é a ligação dupla. E a ligação tripla é aquela que compartilham 6 elétrons. Olha a molécula aqui, ó, do N2. Daqui a pouco a gente vai montar ela, tá? Então, perceba, 2, 4, 6 elétrons compartilhados. E em cada nitrogênio nós temos 2 elétrons que sobraram ali, ó. E aí, então, faz 6 mais 2, 8. 6 mais 2, 8. O gás nitrogênio é representado por uma ligação tripla. Tá bom, pessoal? Só que isso que eu estou mostrando para vocês aqui, essas bolinhas, esses elementos, eles recebem um nome e nós chamamos de estrutura de Lewis. Pessoal, é muito importante eu aprender a construir a estrutura de Lewis. Sabe por quê? Porque a estrutura de Lewis vai ser base para o nosso próximo assunto, que é polaridade e geometria molecular. Se eu souber fazer a estrutura de Lewis, eu vou entender melhor a geometria e a polaridade das ligações. Tá bom, pessoal? E dos elementos, das ligações e dos elementos. Ok? Então, acompanha comigo como é que a gente pode construir, ou melhor, qual é o passo a passo para que a gente possa construir a estrutura de Lewis. Só quero chamar a atenção que esse passo a passo ele não existe, tá bom? Se você for ver no livro, o livro vai dizer para você assim: nós precisamos fazer por tentativa. Por tentativa, até que a gente consiga. Mas aí, com a nossa experiência, com a minha experiência, eu construí aqui um passo a passo só para poder auxiliar a gente, para que a gente possa construir da melhor maneira, de uma forma mais fácil, a estrutura de Lewis, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo, distribuição. Opa, faltou um Rzinho aqui, ficou distribuição eletônica. Ninguém viu, tá tudo ok, tudo ok. Vamos lá. Então, primeiro passo, distribuição eletrônica. Então, pessoal, se você não lembra fazer distribuição eletrônica usando o diagrama de Pauling, volta lá na aula de distribuição eletrônica e assiste para que você possa entender, porque tá tudo interligado e é base, tá? Se você não entendeu distribuição eletrônica, você não vai conseguir fazer. Segundo passo, depois que eu faço a distribuição eletrônica, eu vou fazer o quê? Determinar o átomo central. Pessoal, essa parte é bastante interessante. Olha só, eu gosto de usar uma regra que também não aparece em livro. Por que não aparece em livro? Porque essa regra ela não é uma regra 100% certa, tá? Mas ela facilita, auxilia e faz com que a gente entenda melhor a quantidade de ligações que cada elemento faz. Ó, seguinte maneira, preste atenção. Quando eu faço uma distribuição eletrônica, por exemplo, distribuição eletrônica do carbono, vou dar um exemplo bem rápido aqui.
A distribuição eletrônica do carbono é 1s2, 2s2, 2p4, 2p2, que o número atômico do carbono é 6. Pronto, então aqui eu tenho o carbono, ok? O número atômico do carbono é 6. Fiz a distribuição eletrônica dele. Quando eu faço essa distribuição eletrônica, todo mundo sabe que, se não souber, volta lá no diagrama de Pauli. Que isso aqui que eu vou circular agora, ó, estou circulando aqui de azul, é a camada de valência do carbono, certo? Se eu olhar a camada de valência do carbono, ela tem quantos elétrons? É só você contar. Você vai ver ali, ó, 2 mais 2. Então, a camada de valência do carbono, ela tem 4, vou botar assim, 4 elétrons. 4 elétrons, tá? Só para a gente entender. Tá, para o carbono completar a regra do octeto, tá faltando quantos elétrons? Se eu tenho 4, para 8, faltam mais 4. Então, ó, quando eu faço isso, eu consigo determinar que o carbono está faltando realizar, ou melhor, o carbono está faltando 4 elétrons. Se está faltando 4 elétrons, onde é que ele vai buscar esses 4 elétrons? Realizando 4 ligações. Essas ligações elas podem ser simples, duplas ou triplas. Tá bom? Então aí eu posso dizer para vocês que o carbono ele pode realizar 4 ligações porque ele está precisando de 4 elétrons. O oxigênio, por exemplo, aqui, ó, vamos olhar aqui mesmo para não precisar escrever. O oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência. Ora, se o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, ele precisa de 2, então ele pode fazer aí 2 ligações. Então, pessoal, essa é uma forma fácil da gente poder entender quantas ligações o elemento precisa para poder ficar estável. Agora, por que eu falei que essa regra não é 100% certa? Porque existem alguns elementos que não obedecem à regra do octeto, logo, eles não vão obedecer essa regra que eu acabei de mostrar para vocês. Mas se ele obedecer à regra do octeto, então tá tranquilo, você pode fazer dessa forma, tá bom? Então, seguindo, depois que eu determinei quem é um átomo central, que é aquele que realiza mais ligações, eu vou unir os átomos com ligações. E, por fim, eu vou estabilizar até completar o octeto de cada um, ou seguindo a regra de cada elemento, que, por exemplo, o oxigênio só se estabiliza com 2. Né? Então, o hidrogênio só se estabiliza com 2. Então, aí, pessoal, esses são os 4 passos para que a gente possa determinar a estrutura de Lewis. Tá bom? Então, vamos fazer um exemplo agora? Então, se liga como é que vai aparecer para tu. Ó. Vai aparecer dessa forma aqui. Ó. Ele vai te dar, construa um composto covalente, né? E ele vai te dar aí o cloro. Aí, o cloro já está lá naquele exemplo que a gente fez, mas vamos fazer ele. Ele vai te dar o cloro e vai te dar um número atômico 17. Então, como é que tu vai construir? Olha só, vamos lá. Primeiro passo aqui, distribuição eletrônica. Então, vamos lá. 1s2, 2s2... 2p6, distribuição eletrônica, gente, a gente vai usar para praticamente tudo na química, tá? 3s2, 3p5. Então, perceba aí que eu fiz a distribuição eletrônica. Fazendo a distribuição eletrônica aqui, eu vou circular para vocês aqui, ó, a camada de valência, a CV desse átomo. A camada de valência, ó, não é a última, não é 3p5, não é a última distribuição, é a última camada. A última camada é 3. Então, eu tenho 3s2, 3p5. Gente, quando a gente representa, tá, o elemento, nós só representamos o elemento em relação à sua camada de valência. Então, o cloro, ele tem número atômico 17, camada de valência ele tem aqui, ó, 7 elétrons, ok? Vê, o segundo passo de um elemento que é uma, vamos dizer assim, uma molécula binária, né? Só tem 2 átomos aqui, eu não preciso determinar o átomo central. Por quê? Porque o átomo central vai ser o próprio cloro. Então, eu tenho aqui o Cl e o Cl. Então, eu vou representar aqui para vocês. Ó. Vou representar aqui um Cl com 7 elétrons na camada de valência. Deixa eu colocar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, você vai fazer essa bolinha desse jeitinho mesmo que eu estou fazendo aqui, tá? Para montar a estrutura de Lewis. Vou representar o outro Cl com uma cor diferente, só para que a gente possa entender que é um elétron de cada Cl que está sendo colocado ali, ok? Então, tenho 7 elétrons. Gente, o que é que eu vou fazer agora? Segundo passo, já determinei o átomo central que não tem, desenhei aqui os meus eletronzinhos. Terceiro passo, eu vou unir os átomos. Então, eu vou pegar aqui, ó, para unir ele, ó.
Quando eu faço essa união, aí eu vou para o quarto passo, que é estabilizar. Para estabilizar, eu vou ter que contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está compartilhando aqui. O cloro em vermelho tem 8 elétrons. O cloro em preto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O cloro em preto tem 8 elétrons. Logo, a minha estrutura ClCl está estabilizada. Então, esse é o meu composto. Ele vai ser representado dessa forma aqui, ó. Cl, ligação Cl. Essa é a estrutura do gás cloro. Então já pega essa dica aí, ó. Todo composto que é, por exemplo, Cl2, I2, tipo I2. Eu não tô falando agora de termos de ligação não, tá, pessoal? Tô falando agora de termos de nomes. I2, Br2, O2, N2. Toda vez que um elemento terminar em 2, assim, ó, nós temos uma representação para gás, tá? Eu não estou falando que todos esses elementos realizam essa ligação. Não, até porque o O2 é de ligação dupla, o N2 é ligação tripla. Mas eu estou falando de nomenclatura. Gás iodo, gás bromo, gás oxigênio, gás nitrogênio. Tá bom? Então tá aí a construção do composto covalente. E agora vamos para o nosso segundo exemplo. Ó, como nosso segundo exemplo, agora eu tenho aí a construção do composto covalente CO2. Esse é mais trabalhoso, mas vamos comigo para a gente poder entender. Ó, primeiro passo, independente de qualquer coisa, eu vou fazer a distribuição eletrônica. Só que agora aqui, gente, eu tenho 3 átomos representados em 2 elementos, né? Eu tenho um átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio. Então, eu vou ter que determinar o átomo central aqui. Vamos lá. Número atômico do carbono, 6. Vamos fazer a distribuição eletrônica, então, para o átomo do carbono. Então, eu vou ter aqui, ó, um S2. Deixa eu botar o número 6 aqui. 2S2. 2P4. Fazendo aqui a representação da... Opa, desculpa, gente. 2P4 não. 2P2, né? Aí eu fiz a do oxigênio. Deixa eu apagar aqui o 4. Pegar a canetinha. Bora a canetinha apareça. Pronto. 2P2 aqui. Pronto. Agora sim. Então eu tenho a distribuição do carbono. Lembrando que o carbono... Aí eu vou fazer assim, ó, só pra gente entender. Lembrando que o carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Esse carbono, então, ele pode realizar 4 ligações, tá? E aí, como é que eu vou representar o carbono? Vou representar da seguinte maneira. Uma pontinha, um pontinho, um pontinho e um pontinho. Então, 4 elétrons na camada de valência. O carbono pode fazer aí, no caso, 4 ligações. Vamos representar agora o oxigênio. Olha lá, vou representar em verde. Oxigênio, número atômico 8. Fazer distribuição eletrônica. Então, 1s2, 2s2, 2P4. Agora sim, 2P4. Eu tenho 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. Camada de valência do oxigênio, tendo então aí 6 elétrons. Ó, se eu tenho 6 elétrons na camada de valência, ele pode fazer então quantas ligações para chegar em 8? 2 ligações, ok? Então o carbono faz 4, o oxigênio faz 2. Como é que a gente representa o oxigênio? Dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência. Pessoal, primeiro passo feito. Segundo passo, ó. Se eu estou percebendo que o meu carbono ele faz 4 ligações, então, obviamente, ele vai ser o átomo central, não é isso? Quem faz mais ligações é o átomo central. Então, vou colocar o carbono no centro, vou colocar os seus elétrons aqui, e ao redor do carbono, tá? Eu vou colocar o oxigênio. Vou colocar em verde aqui. De um lado eu vou colocar um oxigênio, ó, com 6 elétrons na camada de valência. E do outro lado eu também vou colocar em verde mesmo, né? Porque o carbono ele está no meio, então a corzinha vai ficar fácil da gente identificar. Então, ó, desenhei um oxigênio de cada lado, cada um com 6 elétrons. E aí o que é que nós vamos fazer? Eu vou propor, então, no meu terceiro passo, vou colocar aqui em vermelho, terceiro passo, vou propor a ligação entre eles. Olha lá, vou propor a ligação entre o carbono e o oxigênio aqui. E vou propor a ligação entre o carbono e o oxigênio aqui também. Ok? Só que aí eu vou fazer o seguinte, presta atenção. Vamos ver aqui, ó. Contagem.
oxigênio do lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse oxigênio tem 7 elétrons na camada de valência. Carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono tem 6 elétrons na camada de valência. Oxigênio de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência. Nossa, gente, 7, 6 e 7. Nenhum dos elementos estão estáveis. Então quer dizer que essa estrutura que eu desenhei não está certa. Então preciso fazer alguma coisa aí, né? Deixa eu apagar aqui então. Preciso fazer alguma coisa aqui, pessoal. O que é que eu posso fazer? Ó, eu chamo de remanejamento de elétrons, manipulação de elétrons. Eu posso, se tiver elétrons sobrando, retirar o elétron de algum lugar e colocar na posição de ligação. Como assim? Por exemplo, eu posso tirar esse elétron do oxigênio daqui e tirar um elétron do carbono daqui e colocá-los na posição de ligação. Como assim? Ó, vou apagar esse elétron aqui de cima, vou apagar esse elétron daqui, tá? Deixa eu pegar a caneta, vou colocar... deixa eu pegar a corzinha certa aqui, ó. Pareça a cor. Vou colocar um elétron do oxigênio que eu apaguei aqui, tá? E vou colocar o outro elétron do oxigênio que eu apaguei, do carbono que eu apaguei, e vou colocar aqui. Pessoal, a partir de agora eu estou fazendo o quarto passo, que é a tentativa de estabilizar o elemento, tá bom? Então, ó, coloquei cada um na posição de ligação e vou propor outra ligação. Ó, uma ligação dupla, pode, claro, óbvio. Só que quando eu faço isso, olha o que acontece só com o oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, deu certo. Esse oxigênio aqui, ele ficou estável. Bora ver o carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, o carbono não está estável ainda. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro oxigênio, com o de cá também. Ó. Vou apagar esse elétron do carbono, esse elétron do oxigênio. Vou colocar os elétrons na posição de ligação. Eu chamo de posição de ligação, tá, gente? Vou colocar os elétrons na posição de ligação. Ó, oxigênio. Vamos botar o do carbono agora. Na posição de ligação. E vou propor uma ligação entre eles. Parece caneta. Aí. Olha lá. Perceba o que eu fiz agora. Olha o carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons na camada de valência. Olha o oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, pessoal, a partir de agora eu consegui estabilizar todo mundo. Isso quer dizer que essa é a fórmula do meu composto para a estrutura do CO2. Então a gente representa o CO2 mais bonitinho agora, né? Da seguinte maneira. Ligação dupla de um lado. Opa. Ficou feio ali, ó. Ligação dupla de um lado e ligação dupla do outro lado, formando então o composto do CO2. Ok? Olha lá. Essa é a nossa estrutura de Lewis para o gás carbônico ou dióxido de carbono. Foi, pessoal? Entendemos? Vamos passar para a próxima então, para a gente finalizar. Essa aqui eu vou fazer mais rápida, tá? Na verdade, dá um pause aí no vídeo, faz rapidinho. E vamos embora então agora para a gente poder resolver. Ó, primeiro passo, distribuição eletrônica. Vamos lá, distribuição eletrônica do nitrogênio. 1s2, 2s2, 2p3. Ok? Número atômico 7. Então aí eu tenho, ó, 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. Camada de valência aqui do nosso nitrogênio. Eu tenho 5 elétrons na camada de valência. Então, primeiro passo realizado com sucesso. Vamos para o segundo passo. Não tem um átomo central, porque os dois elementos são iguais. Então, eu vou colocar um ao lado do outro. Vou desenhar um nitrogênio aqui, ó. 5 elétrons na camada de valência, tá bom? Então, ó, pessoal, eu acredito que vocês já entenderam. Então, eu já vou desenhar os elétrons na posição correta, tá bom? Vou desenhar aqui, ó, 3 elétrons do lado de cá. E vou colocar outro nitrogênio e vou desenhar da mesma forma. 2 elétrons aqui. E vou colocar 3 elétrons do lado de cá. Aí você está se perguntando, mas por que tu vai botar 3 elétrons do lado de cá? Porque o nitrogênio, pessoal, ele só se estabiliza com uma ligação tripla. Então, olha o que, que vai acontecer. Ó, se eu fizesse uma ligação só, eu contaria da seguinte maneira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada nitrogênio teria 6 elétrons.
Se eu faço uma ligação dupla, ainda não dá. Sabe por quê? Porque uma ligação dupla iria ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas se eu faço uma ligação tripla nos meus nitrogênios, aí sim, eu vou estar compartilhando 6 elétrons, mais 2 aqui faz 8. 6 elétrons, mais 2 aqui faz 8. Então, essa é a estrutura do nosso nitrogênio, participando então de uma ligação tripla. Olha que interessante. Só que, pessoal, olha uma coisa legal. Nas outras estruturas, nenhuma das outras que a gente fez hoje sobrava isso aqui, ó. Olha que interessante. Na estrutura do nitrogênio, às vezes sobram um par de elétron, que a gente chama de par de elétron desemparelhados. Esse par de elétron aqui, ele faz uma diferença muito grande quando a gente vai estudar a parte de geometria molecular, tá? É justamente por causa desse par de elétron que a geometria molecular da substância ela deixa de ser, por exemplo, linear e passa a ser angular, por exemplo. Deixa de ser trigonal e passa a ser piramidal, tá? Mas aí a gente vai ver mais pra frente no próximo vídeo. Obrigado pela atenção de todos. Beijo, beijo. Tchau, tchau, pessoal. Espero que tenham entendido e tenham gostado. Curta, compartilhe, comente e até a próxima aula.